Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Todo mundo entendeu o que está acontecendo ali? Em Atos 1, 6, 7 e 8. O que está acontecendo ali em Atos 1, 6, 7 e 8 é que os discípulos viram Jesus ressuscitar e agora estão vendo Jesus ser assunto aos céus. Qual foi o comportamento mais natural dele? Qual foi a ideia mais natural que eles tiveram? É que esse é o tempo do fim. É que agora que estava acabando a história e que um rei se assentaria no trono de Israel para todo sempre, o trono de Davi, tal como prometido em toda a profecia do Antigo Testamento. Vocês perceberam? Eles não estavam totalmente errados de pensar que depois da morte de Jesus e, consequentemente, diante da ascensão dele, seria o fim do mundo. E aí eles fazem a pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? Abram aí, Atos 1, 6, 7, 8. Atos 1, 6. Abram aí a Bíblia, em Atos 1, 6. Qual é a grande pergunta? Qual é a grande resposta e qual é o grande desafio? Percebem que nesse texto, nesses 3 versículos, há uma grande pergunta sucedida por uma grande resposta e, consequentemente, um grande desafio. O que você consegue ver aí nesse texto? Quem achou pode ler para a gente, os 3 versos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É isso mesmo. Perceberam? Qual é a grande pergunta nesse texto, no verso 6? Qual é a grande pergunta? Isso aí. Vamos tentar colocar isso em outras palavras. Como é que você colocaria isso em outras palavras? Se você estivesse interpretando esse texto, como é que você colocaria ele em outras palavras? Isso. Quem foi que falou? Isso mesmo. É esse o tempo do fim? O que eles estão perguntando para Jesus é esse o tempo do fim? Qual é a grande resposta a essa pergunta? Jesus educadamente diz, não te interessa. É verdade. Educadamente ele está dizendo, não te interessa. Vocês não têm que ficar preocupados com isso. Vocês têm que ficar preocupados com o quê? Verso 8. Qual é a grande pergunta, leva a grande resposta, e o grande desafio qual é? Recebereis poder, ou seja, a missão de modo progressivo e simultâneo. Vocês conseguem ver a progressividade e simultaneidade? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é em um e depois no outro e depois no outro, mas ao mesmo tempo em o exercício que nós fizemos. À medida em que a igreja aqui prega o Evangelho em Realengo, também prega o Evangelho no Rio de Janeiro, também prega o Evangelho no Brasil, através dos seus inúmeros engajamentos com a obra missionária, seja no Ministério Cultural, evangelização, ou transcultural. Não é verdade? A expressão testemunhal da igreja no local, ela deve se dar em pelo menos 2 dimensões, não é verdade? Primeira dimensão, culturalmente. Segunda dimensão, transculturalmente, não é verdade? Seria um erro ficarmos limitados à nossa cultura e seria um erro ficarmos limitados a outras culturas ignorando a nossa. Parece uma regrinha básica, mas a maior parte das igrejas erra exatamente nisso. Ou elas acham que é para pregar o evangelho culturalmente, não precisa fazer nada transculturalmente, ou elas acham que para pregar o evangelho só transculturalmente não é para fazer, não é para pregar, não é para proclamá-lo culturalmente, o que é um grande erro.
a palavra-chave, os conceitos-chave aí são progressividade e simultaneidade. Se vocês conseguirem guardar isso, progressividade e simultaneidade na vida e no ministério da Igreja Presbiteriana de Piraquara, vocês já conseguiram uma boa leitura desses textos missiológicos que estão presentes na Bíblia. Na verdade, toda a Bíblia fala de missões, né? Embora a palavra missões não apareça, propriamente dito, em nenhum texto da Bíblia, já faz desde os 14 anos de idade que eu estou lendo a Bíblia e não encontrei até hoje a palavra missões. A ideia por detrás da palavra, ela está presente em toda a Sagrada Escritura, não é verdade? E qual você acha que seria a ideia ou que seriam as ideias por detrás dessa palavra missões, presente em toda a Escritura de Gênesis e Apocalipse? Vamos lá, escola dominical. E lembrem-se, eu sou professor. O professor é assim, ele dá a matéria e depois passa a prova. Então, se vocês não perguntarem, eu vou embora falando sozinho. Tá bom? Então, eu preciso da participação de vocês. Qual vocês acham que é a ideia por detrás das Escrituras? A ideia por detrás de missões nas Escrituras. É o ID, mas o ID já é uma releitura no Novo Testamento, é uma ordem que precisa ser obedecida. Eu estou procurando um conceito mais abrangente que percorra de Gênesis a Apocalipse. A glória de Deus pode ser usado como uma dessas referências, porque na lógica da teologia reformada, a razão última, a maior e mais poderosa força no universo, qual é? A glória de Deus. Por isso que nós sustentamos o sol e lhe deu glória. A glória de Deus é a razão última pelo qual eu existo, você existe, esse universo atômico existe, né? O universo construído. Apesar de que Deus vai muito além dessa construção meta-atômica, física, metafísica que nós estamos, né? É por isso que a nossa eternidade, ela subsiste na eternidade de Deus, porque a nossa eternidade tem um início, mas a dele não tem início nem fim, né? Por isso que quando eu explico isso em teologia, eu costumo usar aquele sinal da matemática de infinito para Deus, só que é um infinito aberto, sem as pontas. Como eu não tenho quadro aqui, eu não posso desenhar, mas imaginem o sinal de infinito sem as pontas, ou seja, ele é aberto. É o infinito não possivelmente calculado. A ideia de Deus para todas as nações sempre esteve presente na própria ideia da glória de Deus. A glória de Deus demanda a missão de Deus. E a missão da igreja, ela é necessariamente cooperativa com a missão de Deus. Elas não são interdependentes. João, em Apocalipse 7:9, alguém abre e lê para a gente, ele já viu o resultado da missão. Fazendo analogia com o futebol, é como se nós estivéssemos entrando num jogo já com o resultado garantido. Porque João já viu em Apocalipse 7:9 o resultado da missão. Qual é o resultado da missão? Vai, leia para nós. Apocalipse 7:9. Adorando e bendizendo ao Cordeiro, etc, etc e tal. Então, João já viu. Se João viu, vai acontecer, com ou sem a minha participação, com ou sem a sua participação. Agora, o que Deus quer? O nosso engajamento. Isso é um fato. Ele quer nos abençoar através do nosso engajamento. E eu vou mais além. Eu diria que o senso de identidade cristã só está devidamente formado e construído se ele considerar uma perspectiva missionária. Senão, a sua identidade sem missão, sem a ideia de missão, ela vai ser sempre deformada. Vai ser sempre uma identidade deformada. Você quer ver um exemplo de identidade construída perfeitamente levando em consideração a ideia de missão? 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Leio de cor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Identidade definida. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. 4 características da identidade. Para quê? Parte B do verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Identidade definida leva à responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por último vem a motivação nossa. É o verso 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Você está vendo a grande jogada do apóstolo Pedro aí? É que se no Antigo Testamento o Espírito Santo fazia emergir no apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, construindo toda uma teologia da graça, agora nós temos em Pedro a construção de uma teologia como suporte à missão da misericórdia. Percebeu? O que Paulo amarra na graça, Pedro amarra na misericórdia. Em outras palavras, tudo isso não porque Deus te dá o que você não merece, a salvação, a vida eterna, a sua vida, seu casamento, a sua família, a sua igreja, o seu pastor, os seus irmãos, nada disso você merece. E, no entanto, Deus te dá, obra da graça. Mas não, missões, vai dizer Pedro, em 1 Pedro 2, 9 e 10, missões é porque a eleição leva à missão. E porque a motivação dessa eleição missionária não é outra senão a misericórdia de Deus. Que é justamente Deus não te dá aquilo que você merece. O justo pecado, o justo castigo, a justa condenação, simplesmente por ser você quem você é, um pecador miserável. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente tem de Gênesis a Apocalipse toda a ideia de um Deus que gosta, que tem prazer, que estabeleceu na sua glória e na sua missão. A glória demanda a missão. E a missão encaminha a glória. Isso é muito importante. Se você não entender isso, você não entendeu toda a história da salvação. Você simplesmente perdeu a linha de raciocínio do Evangelho inteiro. Porque a Bíblia toda, o corpus, o texto bíblico inteiro, ele vai mostrar justamente essa verdade. Você quer ver um exemplo disso? Vamos lá, de cabeça. Escola dominical, Pentateuco. Gênesis, capítulo 1, verso 1, em hebraico. Bereshit bara Elohim vet hashamai vechaaretz. No princípio, o Elohim criou os céus e a terra. Perceberam? Aí eu pergunto para você, quem escreveu esse texto? Escola dominical, gente, vamos lá. Moisés, ótimo. Onde Moisés estava quando escreveu esse texto? Oi? No deserto, provavelmente não, ele estava no deserto, o Pentateuco foi escrito no deserto. E como o povo de Israel chamava Deus naquela época? Yavé, ou Yahué, ou Yahuá, na nossa língua a gente costuma chamar de Jeová, ok? De qualquer maneira, a gente não sabe a pronúncia do tetragrama, aí fica Yavé, ou Yahué, ou Yahuá, ou mesmo Jeová. Então, se o povo costumava chamar Deus de Jeová, por que foi que Moisés escreveu que no princípio não foi Jeová que criou os céus e a terra, mas foi Elohim? Por causa da missão implícita. Assim, toda vez que um Eteu, um Ferezeu, um Jabuseu, um Cananeu tivesse acesso às Sagradas Escrituras, ele saberia que não foi o Deus de Israel que criou os céus e a terra. Não foi um Deus cultural, não foi um Deus étnico. Foi o Deus de todas as nações. Foi o Deus de todos os povos. Foi o Deus de todas as raças. Foi o Deus de todas as línguas. Foi o Deus de todas as tribos. Foi o Deus de todas as nações. O que nos leva, inevitavelmente, a Apocalipse 7:9. E aí depende de como você interpreta Apocalipse 7:9. Se você tiver pouca fé, pelo menos um representante de todas as etnias da terra estará lá nessa multicultural
multidão adorando e bendizendo ao Cordeiro. Isso se você tiver pouca fé. Pelo menos um de cada nação, em cada era, em cada geração, do início da história da salvação até o fim da história da salvação, vai estar lá em pé adorando e bendizendo ao Cordeiro. Agora, se você tiver muita fé, pelo menos, aí você vai ver a coisa no contexto não macro, mas no contexto micro. Pelo menos um membro de cada família da terra, em todas as gerações, estará em pé diante do Cordeiro, adorando e bendizendo. Perceberam que coisa maravilhosa? E como sem missões não tem como entender o Evangelho, sem missões não tem como entender as Sagradas Escrituras, da mesma maneira eu digo, sem missões não tem como entender o fim. Por quê? O fim é o contexto da missão da igreja. Por isso a gente vai começar a nossa aula. Tudo isso era só para introdução, viu? Pode mandar trazer a quentinha, que a escola dominical hoje vai longe, viu? Por isso, o texto de Mateus, capítulo 24, chama a nossa atenção. Vamos ler o texto de Mateus 24, pelo menos do verso 1 ao verso 14. Mateus 24, de 1 a 14, para a gente não perder muito tempo. Alternadamente, cada um leia um versículo de Mateus 24, iniciando do verso 1 até o verso 14. Ou seja, a missão da igreja no tempo do fim, a missão da igreja no contexto do fim, a relação entre o fim dos tempos e a missão da igreja. Vamos lá, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, senão serão todas derrubadas. E estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Desde que ninguém vos engane. Perseguirão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra e de guerra. Desde onde essas coisas, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então os sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então nesse tempo muitos se escandalizarão, trairão e odiarão uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Perceberam a construção da escatologia de Jesus? A escatologia de Jesus é correta porque associa o tempo do fim, a manifestação da glória de Deus, à consequente missão de Deus através da igreja. Lembre-se, a missão da igreja é a comissão. Nós somos coparticipantes da ideia da missão de Cristo. Isso é muito, muito importante. Porque todas as vezes que a igreja vê a missão como sendo dela, ela pode assumir a ideia de falhar. E ela pode falhar. Se você assumir a perspectiva da missão como sendo puramente eclesiástica, nós estamos falhando terrivelmente, porque já se vão 2024 anos de evangelização do mundo e o evangelho ainda não alcançou pelo menos metade da população da Terra. São 8 bilhões de pessoas no mundo, gente. 1,8 bilhão de muçulmanos, 1,5 bilhão na Índia, que agora é o país mais populoso do mundo. 1,3 bilhão de pessoas na China. Na Ásia, mais da metade da população da Terra. Uma boa parte dela, como disse o pastor, na janela 1040, o que é um grande problema. Se essa for a perspectiva, a missão da igreja, nós estamos falhando terrivelmente como igreja. E aplicaria-se até a seguinte lógica:
Será que Deus vai ter que deixar perecer essa nossa geração para fazer levantar os seus netos como uma geração fiel e obediente para proclamar o Evangelho a todas as nações, num sentido mais global? Perceberam? Ele pode perfeitamente fazer isso. A missão é dele. Por isso que é tão importante a gente levar em consideração a missão como sendo de Deus. Todas as gerações antes de nós acharam que o mundo ia acabar na época deles. E não acabou. As pessoas acham que eu posso ser meio doido, mas e se nós nos tornarmos ainda uma espécie interplanetária? O pessoal já está se arrumando para ir para Marte. Não vai demorar muito. Para mim, nós estamos tão atrasados que a gente já deveria estar pensando na primeira igreja presbiteriana de Marte. Não é verdade? Eu só vou mudar lá João 3,16, fazer algumas modificações na Bíblia, né? Porque o homem, independente de onde ele esteja na galáxia, ele vai ser carente do Evangelho e do poder transformador de Cristo, não é verdade? Então a gente pega João 3,16 e muda para: porque Deus amou Marte de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um exercício, isso é só um exercício. Mas todas as gerações antes de nós achavam que Jesus ia voltar e que o mundo ia acabar. E nada do que está acontecendo aqui nesses capítulos, nada do que está sendo informado está acontecendo, não é verdade? Nós estamos vivendo num país perfeitamente em paz, não é isso? Não tem guerra, não tem fome, não tem desastre natural, não tem caos, não tem dor, não tem violência, não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem falsas igrejas, não tem. Nada disso está acontecendo, não é verdade? Por isso, a ideia dessa aula é fixar na sua cabeça a seguinte linha de raciocínio: o tempo do fim é o contexto da missão da igreja. Em outras palavras, quando vocês verem as coisas ficarem pretas, e vão ficar cada vez piores, elas vão ficar cada vez piores. A Bíblia que eu leio é a mesma Bíblia que o irmão, qual é o nome do irmão? O irmão Abimael lê. Nós estamos lendo a mesma versão da Bíblia. E nessa Bíblia que nós lemos, não existe um cenário onde todo mundo vai se converter e o paraíso vai ser aqui mesmo. Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras está escrito, está garantido que todo mundo vai converter e vai ficar tudo uma maravilha. Pelo contrário, as coisas vão se tornar cada vez mais e mais difícil. O combate vai se tornar cada vez mais e mais intenso. E o preço a se pagar pela fé vai se tornar cada vez mais desafiador. Inclusive para nós, que agora estamos vivendo numa relativa maré, uma boa maré, né? Um mar não tão tempestuoso, né? Aquele mar de almirante, mar de brigadeiro e assim por diante. Por isso, a ideia de associar o sinal dos tempos à missão da igreja. Pode passar. Obrigado, minha irmã. E mostrar que na igreja é necessário que hajam os da tribo de Issacar. Os da tribo de Issacar eram aqueles que sabiam discernir os tempos. E nós precisamos discernir os tempos para saber o que devemos fazer. Por isso esse texto está aí. Esse discernimento que Deus dava a Issacar, aquela tribo específica, afetava o comportamento de todo o povo de Israel. O discernimento que Deus der a vocês vai inevitavelmente transformá-los numa igreja discipuladora de igrejas. Uma igreja que vai chamar a atenção das outras igrejas para a necessidade, a urgência e o tamanho da responsabilidade que é a obra missionária. É por isso que Deus está investindo na vida de vocês. É assim que funciona. Para que vocês sejam construtores, transformadores, agentes de transformação de outras igrejas que não têm essa perspectiva. Ou você acha que tudo isso está acontecendo por acaso? Você acha que essa conferência missionária é por acaso? O pastor está aqui na igreja por acaso? E está tudo acontecendo como obra do acaso? Irmãos, não existe acaso. Para quem é um bom leitor das Sagradas Escrituras, não é possível aceitar, eu não aceito a ideia nem de sorte, nem de coincidência, nem de azar.
E nem de acaso. Se eu aceitasse, encontrasse suporte na Bíblia, eu mesmo seria o primeiro a jogar na loteria. Mas como eu não aceito, porque elas não cabem, essas ideias não cabem na perspectiva de um Deus soberano e que soberanamente controla os átomos do universo. Isso é algo maravilhoso, porque tendo um Deus que controla os átomos do universo preocupado com a minha e com a sua espiritualidade, isso é algo espetacular. Por isso, a necessidade de sermos como os de Issacar. Próximo. Será que nós somos como os filhos de Issacar? Capazes de discernir os tempos? Ou a gente está sendo uma igreja simplesmente levada, empurrada, ribanceira abaixo, junto com a enxurrada? Você tem que entender que há uma razão para você estar aqui. Você tem que entender que há um propósito muito maior com a sua vida. Você tem que entender a razão por detrás da sua eleição. Irmão, coloca a mão na sua cabeça e entenda. Num mundo onde há 8 bilhões de pessoas, Deus te escolheu para a salvação e para a vida eterna. Isso não é qualquer coisa. Ele podia ter salvo qualquer outra pessoa. Ele podia ter estendido a mão para qualquer outra pessoa. Um daqueles terroristas lá do Oriente Médio, por exemplo, que se explode pela causa de Alá, porque acreditam na mentira de que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta, e que Jesus não passa de um profeta menor do que o profeta Maomé. Vamos pensar no Bin Laden. Que tipo de crente o Bin Laden seria se Deus tivesse dado a ele a chance que ele está te dando, que ele está me dando, que ele está nos dando? Imagina o Bin Laden no seu lugar. Que tipo de crente ele seria? Olha o que ele foi capaz de fazer por aquilo que ele acreditava. Que tipo de crente ele seria? E a pergunta subjacente é: até onde você é capaz de ir pelo que você acredita? Até onde o que você acredita te move e muda a sua vida? No meu caso, mudou tudo. Porque eu estava indo, já disse para vocês, para o sucesso. O diretor do banco, do Unibanco, para quem eu prestava consultoria, ele virou e falou assim: rapaz, você tem tudo para se tornar o próximo Bill Gates, o Bill Gates brasileiro. Você trabalha com essas máquinas de uma tal maneira. E realmente, um engenheiro de software como eu, na FANG é o acróstico para as grandes Big Techs. F de Facebook, A de Amazon, A de Apple, N de Netflix, G de Google. Um engenheiro de software da FANG está ganhando entre 300 mil e 500 mil dólares, $500 mil por ano. Você sabe quanto é que dá $500 mil por ano? Multiplica por 6. R$3 milhões por ano de salário. No entanto, a Célia também deixou a escola dela. Por quê? Porque ela era dona de uma escola. Porque essas realidades começaram a afetar a nossa vida e a nossa espiritualidade de uma maneira tão profunda, tão poderosa e tão marcante, que para nós já nada mais tem valor a não ser seguir e servir a Cristo. Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, por que sair daqui para ir lá para o Oriente Médio, pregar o lugar, pregar o evangelho lá? Aquele lugar é horrível, é só bomba, atentado, carro-bomba. E é mesmo, viu? Se não fossem as intercessões dos santos, eu falo e repito, está no sermão de hoje à noite, o maior benefício da obra missionária não são as ofertas dos santos, são as intercessões dos santos, porque Deus realmente responde e protege. Por 4 vezes eu já poderia ter morrido por explosão. 2 vezes por carro-bomba, 1 vez por capinar o terreno da igreja e dar uma enxadada numa mina. E 1 vez naquela bomba que explodiu em Beirute, eu estava indo para o discipulado lá. Que é isso? É porque o Leonardo é o cara? É porque o Leonardo ele fala árabe? É porque o Leonardo é o líder da base da IPB para o Oriente Médio? Não. São os santos intercedendo e clamando ao Senhor. É a reunião da SAF orando de madrugada. São as SAFs das igrejas, que é a coluna missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, pagando o preço em oração. E a Igreja Presbiteriana do Brasil participando.
É disso que nós estamos falando, de uma igreja que é usada por Deus na sua geração. E para isso é necessário entender e discernir os tempos. E o que a Bíblia fala sobre os tempos? Próximo. Ela fala que, resumindo, e será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações. Pode passar o próximo slide. Está aqui no último verso. Lá no verso que eu marquei no slide anterior. Tudo isso que está acontecendo não é para te assustar, mas é para te convencer de que esse é tempo de missão, esse é tempo de proclamação, esse é tempo de evangelização. E o verso marcante aí é o verso 14, quando Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Agora, pelo amor de Deus, não vai dizer que a gente vai fazer missões para apressar a volta de Jesus. Tá bom? E se você dizer isso, não fala que alguma vez estudou comigo, não. Porque essa é uma incorreção teológica de proporções épicas. Não tem nada que ninguém possa fazer para mandar em Deus. Ninguém manda em Deus. Ele é Deus. Um Deus que se pode mandar, como é o Deus da igreja evangélica hoje, não é mais o Deus das Sagradas Escrituras. É isso mesmo. O Deus da igreja evangélica hoje, que a gente manda nele, determina, e ele faz o que quer, já é um ídolo, já é uma caricatura do Deus vivo e verdadeiro das Sagradas Escrituras. Aí você vai dizer assim: pastor, o senhor está dizendo que na igreja evangélica tem um outro Jesus? É, eu estou dizendo isso. Pastor, o senhor está dizendo que na igreja evangélica hoje tem um outro Espírito Santo? É, eu estou dizendo isso. Pastor, o senhor está dizendo que na igreja evangélica hoje tem um outro Pai Celestial? É, eu estou dizendo isso. Porque todas as vezes que nós tentarmos mudar a natureza de Deus para moldá-lo às nossas demandas, ou seja, tirando ele das Sagradas Escrituras, nós estamos criando para nós mesmos ídolos. Mesmo que esses ídolos levem o nome de Pai Celeste, Jesus Salvador e Espírito Santo. Perceberam? Só para você ver como é dramático esse dia em que nós estamos vivendo. Esses dias em que nós estamos vivendo. Então você não pode associar a pregação do Evangelho à volta de Jesus. Está errada a ideia de que a gente tem que pregar o Evangelho, tem que evangelizar, tem que fazer missões para Jesus voltar logo. Ninguém manda na agenda de Deus. Ele acabou de dizer educadamente: não te interessa, não vos compete conhecer os tempos e as datas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Atos 1:7. Atos 1:8, o que te interessa é isso. Ao receber o poder do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, de modo progressivo e simultâneo. Próximo. Quais são os sinais da volta de Jesus? Próximo. Falsos mestres, falsos messias, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fomes, terremotos, tribulações, perseguições a cristãos, o amor de muitos se esfriando, Israel se torna uma nação, Jerusalém é entregue a Israel. E qual é o sinal do retorno? Qual será o sinal do retorno da volta de Jesus? A palavra de Jesus, final em Mateus 28:19. Sejam discípulos, discipuladores. Você precisa entender isso. Por favor, não saia mais dessa aula de escola dominical, entendendo que a sua maior aspiração deve ser fazer discípulos para Cristo. Ser o melhor discípulo que você puder ser, fazendo discípulos para Cristo. Você não pode deixar a sua vida terminar sem esse privilégio, sem essa alegria, sem essa oportunidade, sem essa honra, sem essa espetacular experiência. Não é só levar as pessoas a Cristo. Nós estamos invertendo as coisas, porque a gente geralmente bota na conta do pastor, o pastor tem que pregar bonito para converter as pessoas e as pessoas virem para a igreja. Não é assim que a gente faz hoje? A gente bota na conta do pastor. Por isso que você quer um pastor que fale bem, seja cabeludo, se ele for meio careca tem que plantar cabelo, para ficar bonito na tela, e etc. e tal, para encher a igreja. Mas a igreja, ela só cresce organicamente quando ela ganha visão missionária. Percebeu? Isso é muito importante.
A igreja só cresce organicamente quando ela ganha visão missionária. Quando a igreja ganhar visão missionária, o próprio Deus vai dia a dia acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Não tem fórmula mágica para fazer crescer a igreja, não precisa de campanha de marketing mirabolante, é só você fazer o que você tem que fazer, viver e pregar o Evangelho. Isso é uma tarefa nossa, de cada um de nós, e cada um de nós responde a Jesus, ser o melhor discipulador que nós pudermos ser. Façam, seja na Bíblia de Bessa, que é a minha Bíblia, que não existe, está escrito, ide e sede / fazei discípulos de todas as nações. Eu pego o verbo fazer e substituo por ser e fazer. Por quê? Não é possível ser discípulo sem fazer discípulo e não é possível fazer discípulo sem ser discípulo. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Próximo slide. Então, será que o Evangelho foi pregado a todas as nações? Agora a gente vai fazer um apanhado. Vai saber onde é que nós estamos, para a gente poder se localizar e ter um posicionamento mais sólido. A palavra nações não quer dizer países, porque se quisesse dizer países, nós já teríamos terminado a tarefa da evangelização, não é verdade? Porque o Evangelho não chegou a todos os países? Chegou, até na Arábia Saudita tem crente. Então, em tese, o mundo todo já foi evangelizado. O problema é que a palavra grega usada para nações é grupos étnicos. E grupos étnicos geralmente estão associados a grupos linguísticos. Só no Brasil, há mais de 100 tribos indígenas não alcançadas pelo Evangelho. No quintal da nossa casa. Sabe quantas Bíblias tem nas línguas dos indígenas, que são mais de 300 línguas? 4 Bíblias completas. Sabe quantos reverendo Norval, que está com câncer, sofrendo, agonizando e traduzindo? Ele podia dizer, não, acabou. Eu agora vou cuidar do câncer, da minha saúde, mas ele continua lá, com a caneta, o poder do Espírito Santo e a graça de Deus capacitando ele a continuar traduzindo a Bíblia para o idioma dos indígenas. Mas é uma Bíblia e é um reverendo Norval. Orem pelo reverendo Norval, um dos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalhando na tradução da Bíblia lá nas tribos indígenas. Vamos imaginar o seguinte cenário. Se essa Igreja Presbiteriana de Piraquara, resolvesse hoje abraçar a causa da tradução da Bíblia, nós precisaríamos do seguinte: enviar pessoas para a universidade para fazer o curso de linguística, depois enviar para fazer o curso de teologia, depois para fazer os cursos relacionados ao treinamento missionário, depois tem que chegar lá na tribo indígena. Geralmente o idioma não é ágrafe, tem que ouvir as letras, as consoantes, as vogais e encontrar o correspondente no Código Fonético Internacional, para poder criar um alfabeto. Criado um alfabeto, tem que criar um dicionário. Criado o alfabeto e o dicionário, tem que criar uma gramática. Criado o alfabeto, o dicionário e a gramática, tem que ensinar os índios a ler e escrever na própria língua deles. Ou você acha que a gente pode ser imperialista como foi no passado e chegar lá e enfiar o português goela abaixo dos indígenas brasileiros e evangelizar eles? Isso é completamente inaceitável. Aliás, é até crime. É até crime. Aí você tem que ensinar os índios a ler e escrever na própria língua deles. Aí depois você começa a iniciar a tradução do Novo Testamento. Para quando terminar a tradução do Novo Testamento, você começa a evangelizar os índios. Enquanto evangeliza, inicia a tradução do Antigo Testamento. Agora me diga, vocês acham que isso é uma tarefa para opção A, 3 meses, opção B, 6 meses, opção C, 9 meses? O que vocês acham? 3 meses, 6 meses ou 9 meses? Opção D, nenhuma delas. As estatísticas mostram que essa é uma tarefa de 40 anos. Se a Igreja Presbiteriana de Piraquara decidisse hoje comprar a briga da tradução das Sagradas Escrituras, ela ia precisar pegar as crianças, investir nas criancinhas,
pensando no ministério daqui a 30, 40 anos. Perceberam como é grande o desafio? Então, nações, etnê, grupos étnicos, e como nós estamos? Estatísticas. Pode passar. Quantos grupos étnicos existem no mundo? Pode passar. Em torno de 17.400. Quantos desses estão entre os não alcançados? Próximo. 7.400. Aí você diz assim, são 7.400 pessoas que precisam ser alcançadas? Não, são 7.400 grupos étnicos. Ah, mas quantas pessoas tem dentro desse valor? A gente não sabe, pode ser 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões, a gente simplesmente não sabe. A gente só sabe que tem 7.400 grupos étnicos e que eles estão divididos da seguinte maneira: na Índia, 2.142, no Paquistão, 821, na China, 442, em Bangladesh, 276, no Nepal, 266. Próximo. Tendências positivas em missões. O crescimento do evangelicalismo. Essa é uma tendência positiva em missões. E isso, inevitavelmente, viabiliza o trabalho missionário. Embora esse crescimento seja circunstancial, porque a igreja evangélica brasileira, na verdade, está mais inchando do que crescendo. Não é verdade? Você, quando olha para a igreja evangélica brasileira, você vê um crescimento substancial, você vê vida com Deus, novo nascimento. Pelo contrário, virar evangélico hoje virou moda, não é verdade? E, em muitos casos, virar evangélico hoje foi escândalo. Meu amigo que é pastor foi na concessionária comprar o carro, assinou o contrato, tudo direitinho. A mulher falou assim, não, vou lá pegar a chave do carro do senhor, o senhor ir para casa dirigindo seu carro novo. Olha que bênção. Aí ela foi, no meio do caminho ela voltou e falou assim, esqueci de anotar a sua profissão. Aí pegou, anotou, qual é a sua profissão? Ele disse assim, eu sou pastor. Aí ela pegou o contrato, rasgou e jogou no lixo. Aí falou assim, mas por que você rasgou o contrato e jogou no lixo? Você não ia lá pegar a chave do carro? Já não estava tudo certo? Não, a gente não vende para pastor nem para juiz. É política da empresa. Pastor porque não paga e juiz porque também não paga. O pastor não paga mesmo e o juiz pega o carro, transfere para o nome do poder público, a gente nunca mais vê o dinheiro do carro. Então a gente é proibido de vender para pastor e para juiz. Perceberam como o negócio está feio aí fora? Então hoje em dia, se você quiser comprar um carro, você tem que dizer que é teólogo. Né? Tem que dizer que é teólogo, mas jamais pastor. Vocês verem como o evangelho está caindo em descrédito. Por isso esse crescimento do evangélico nem sempre é uma vantagem. Próximo. Olha o aparecimento do Sul Global. Já, já. Melhor dizendo, pode falar. É que o cristianismo ele já está mais relacionado àquele grupo de igrejas de um segmento mais tradicional, de um segmento mais conservador. Ao passo que o evangelicalismo já é todo um novo movimento de releitura, se é correto ou não, é outros 500, de releitura do cristianismo, ok? Já é um para-cristianismo, uma coisa paralela ao cristianismo, ok? Porque nesse grupo evangélico aí tem as seitas. Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista de sétimo dia e um monte de outras seitas que são consideradas estatisticamente evangélicas. Ok? Vamos lá. O Sul Global. Sul Global é toda aquela camada de gente abaixo da linha do Equador. Pensa em todo mundo que mora abaixo da linha do Equador. Esse é o Sul Global. E vocês vão perceber uma coisa muito interessante. O evangelho está mudando de endereço. Incrível que pareça, o evangelho está saindo do norte global, da Europa e dos Estados Unidos, e mudando do sul global, mudando para o sul global, ou seja, para os países abaixo da linha do Equador. E o evangelho também está mudando de lado, gente. Quando a gente olha os dados, o evangelho está saindo do Ocidente e indo para o Oriente. Então, a grande igreja do futuro vai ser a igreja da Ásia. E vocês vão ver isso logo, logo.
Então, o verdadeiro cristianismo tem crescido em mais de 300 milhões de crentes nos últimos 10 anos. Olha só que interessante, 10 milhões na Europa e América do Norte, 290 milhões no Brasil, na Nigéria, na Índia e na China. Ou seja, o evangelho já não é mais loiro dos olhos azuis. O evangelho agora é moreno, de cabelo crespo. Percebeu? A cara do evangelho mudou, etnicamente falando. Esses são os novos rostos do evangelho, do cristianismo. Próximo. Olha que coisa interessante esse gráfico. Esse gráfico mostra como as coisas mudaram. Em 1800, 99% dos cristãos, dos evangélicos, estava aonde? Nos Estados Unidos e na Europa, e apenas 1% na Ásia, nas Américas e na África. Agora, olha o que aconteceu em 1900. Foi de 99 para 82 contra 18. E aí veio o ano mágico. Quando o número se repete em estatística, a gente chama ele de... a sequência em estatística, a gente chama de sequência mágica. É quando tem repetição. Por exemplo, 10 horas e 10 minutos, sequência mágica. 11 horas e 11 minutos, sequência mágica. Entendeu? No ano mágico de 1979, haviam exatamente metade dos cristãos na América do Norte e Europa e metade na Ásia, África e a América Latina. Aí olha o que aconteceu em 2020, a maioria já está do lado de cá. Né? Na Ásia, África e a América Latina, 67, e o Evangelho deixando de existir na América do Norte e também na Europa. Existem hoje mais seguidores de Cristo na China do que nos Estados Unidos. Olha que coisa impressionante. Próximo. Eu não vou passar por esse slide não, porque ele fala sobre o filme Jesus, e ele vai demorar mais, eu estou com o tempo apertado. Vamos passar para o próximo. A tradução da Bíblia, e eu também já dei uma pincelada sobre como funciona. Nós estamos experimentando um evangelismo sem precedentes. Próximo. 65 milhões de homens, mulheres e crianças escutam o evangelho pela primeira vez a cada ano. 178 mil vão escutar o evangelho hoje pela primeira vez. Olha que coisa incrível. Hoje, no dia de hoje, a gente vai sair daqui, vai almoçar, vai descansar um pouquinho e vai voltar para o culto da noite. Quando acabar esse dia, 178 mil pessoas terão ouvido o Evangelho pela primeira vez em todo o mundo. E nos últimos 12 meses, 50 mil novas igrejas foram iniciadas. Agora a questão é, que tipo de igreja? Perceberam? Nós não estamos tratando dessa questão. Vamos lá. Então, o impacto do filme Jesus. O filme de Jesus já chegou a 7,5 bilhão de pessoas. Em termos de estratégia missionária, o filme Jesus segundo o Evangelho de Lucas é o melhor e mais bem-sucedido projeto missionário de todos os tempos. Alcançou 95% da população de todo o mundo. Próximo. O crescimento da América Latina, da Ásia e da África. A estimativa de missionários nos próximos 10 a 15 anos. Olha que interessante. Nos 10 a 15 anos próximos, a maior potência missionária do mundo vai ser quem? A Índia, que vai enviar 40 mil missionários. Depois, a Coreia do Sul e Coreia do Norte também. Depois, a América Latina e nós entre a América Latina, enviando 21 mil. Depois, os chineses enviando 20 mil. Depois, os nigerianos enviando 15 mil missionários. E, por último, os filipinos enviando 10 mil missionários. Você não faz ideia do que Deus está fazendo através de empregadinhas domésticas, crentes filipinas de 1,5 metro de altura. As filipinas são baixinhas, as mulheres filipinas, da Filipina, elas são bem baixinhas, né? Então é muito interessante que aquela mulherzinha assim, pequenininha, bem baixinha, mas elas são poderosas no testemunho, porque elas vão para o Oriente Médio, para a casa dos muçulmanos e tacam Jesus nos muçulmanos. E olha que a vida lá não é fácil não, viu? Quando eu estava lá, é coisa normal espancar a mulher, viu?
O próprio sheik ensina na televisão o marido espancar a esposa. Ele fala assim, você tem que bater nela, Allah quer que você bata nela. Ela precisa ser corrigida, porque a salvação da mulher, ela vem por meio do sofrimento. Então você tem que bater na sua mulher, a mulher precisa apanhar. Aí ele fala na televisão, você não vai bater na cara dela, porque fica feio para a imagem da nossa religião. Você tem que espancar as partes cobertas. Você tem que espancar as costas dela. Você tem que bater nas pernas dela. Olha, o sofrimento da mulher árabe, você não faz ideia. É uma coisa que você não faz ideia. E é desde pequeno. Deus sabe que eu sempre quis ter uma filhinha. Aprove ao Senhor só nos dá filhos espirituais. Quando eu casei com a Célia, eu já sabia que ela tinha nascido com endometriose congênita. E eu a amei dessa maneira, sabendo que não poderia ter filhos. Mas o meu sonho sempre foi ter uma filhotinha. E aí vinha a filhota, a Maria, porque no Islã, Maria ela é muito benquista, viu? Ela é uma mulher muito respeitada, porque ela é a mãe do profeta Jesus. Então, muitos muçulmanos, inclusive, botam o nome da filha de Maria. A Maria veio, mais coisinha mais linda desse mundo, vocês precisavam ver. 2 anos de idade, com as pernas toda queimada. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí o pai dela, com o maior orgulho, fui eu. Aí, como assim? Eu falei para ela que a fralda descartável estava caro, que quando quisesse fazer xixi, era para pedir para ir no banheiro. Ela fez xixi na fralda, eu queimei as pernas dela. E olha, o prazer sexual foi reservado por Allah só para os homens. Então, você sabe o que um pai piedoso, um pai islâmico piedoso, muito crente faz? Ele leva a filha dele no açougue para remover a genitália dela. Para remover a genitália dela no açougue. A maior parte das meninas morrem logo depois disso que é chamada a circuncisão feminina. É tão bárbaro, é tão cruel, que até Hollywood agora luta contra a circuncisão feminina que ainda é praticado no Islã. E quer ficar de boca aberta? Hoje você pode fazer isso no Brasil. Já existe hospital no Brasil que você pode mandar remover a genitália da sua filha porque o prazer foi reservado por Allah só para os homens. Então, olhe pelas mulheres muçulmanas. Vocês não fazem ideia do que é perseguir a vida inteira uma fé que elas nunca vão alcançar. Nenhuma mulher muçulmana tem esperança de salvação. Porque Allah pode ir com a cara dela no dia final, mas Allah pode também não ir com a cara dela. E mesmo que ele for com a cara dela, o que ela vai fazer num paraíso que foi feito só para homens? A menos que ela seja meio sapata, né? O que ela vai fazer? Não tem um paraíso para a mulher. O paraíso é só para homem. Então, a mulher muçulmana vive se submetendo, vive buscando uma salvação que ela nunca vai obter. E isso é um sofrimento maior do que qualquer dor física. Você sabe o que é você perseguir uma salvação durante toda a sua vida, aguentando tudo, e mesmo assim não ter certeza? Irmãs, especificamente, a mulher muçulmana é a espinha dorsal do Islã. Ela é a coluna do Islã. É ela que fica Allahu Akbar durante os 9 meses de gestação. É ela que ensina as crianças de pequeno a ser muçulmano e assim por diante. O dia em que Deus resolver transformar o coração da mulher muçulmana, vai ser como se ele pegasse o Islã assim, pela coluna e quebrasse a coluna do Islã. Mas para isso, nós precisaríamos de um exército de milhares de missionárias, de jovens mulheres missionárias, ou não tão jovens, preparadas para pregar o evangelho. Porque é aquele negócio, homem com homem, mulher com mulher. Eu não posso virar e falar do evangelho para Jesus com a senhora. Não, pode nem cumprimentar. Se tiver o marido da pessoa, como muitas vezes, às vezes a pessoa até não entende muito bem por que eu me comporto de forma estranha no Brasil, eu estou tão acostumado a conversar com o marido e respeitar ele sem sequer olhar para a mulher dele, que aí às vezes eu faço isso aqui no Brasil,
Aí a esposa geralmente pega e fala assim, mas esse pastor Leonardo é nojento, ele é chato, né? Ele é feminista, ele nem olha para a minha cara, mas não é o hábito. É o hábito, porque muitas vezes o muçulmano vira depois e fala para mim assim, te respeito porque você me respeitou. Você conversou comigo durante meia hora, em nenhum momento você olhou para a minha mulher do meu lado. Porque homem com homem, mulher com mulher. Homem trabalha com homem, a mulher trabalha com mulher. E aí, como é que a gente faz isso? Só tendo um exército de casais, um exército de solteiras, para alcançar todas essas mulheres. Próximo slide para a gente acabar, caminhar para o fim. Eu peço a paciência de vocês só um bocadinho mais, tá? Um movimento messiânico. Gente, esse slide é ótimo. Olha o que está acontecendo no mundo. Mais judeus se converteram, tiveram encontro com Cristo desde 67 do que nos últimos quase 2000 anos. Aí você vem me dizer que não está acontecendo alguma coisa estranha no mundo espiritual? Claro que está acontecendo, gente. Aquilo que está acontecendo com Israel não é à toa. E eu te digo mais, eu vou mais longe ainda, hein? Eu não consigo fazer como muita igreja faz, que é o extremo, né? Ou coloca Israel lá na ponta e tenta ser uma igreja judaizante, coisa que já deveria ter sido resolvida lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 15, o Concílio de Jerusalém. Não é para ser igreja judaizante, está errado. Ou acha que Israel é o diabo. São os dois extremos que a igreja fica hoje. Ou quer ser Israel, ou acha que Israel é o diabo. Eu trabalho na linha do apóstolo Paulo. Romanos 8, 9 e 10. Deixa Israel na mão de Deus, ele sabe o que está fazendo. Se para ele foi fácil enxertar a oliveira brava, imagina o que ele não faria com o ramo natural. Aí você vê o que está acontecendo agora e você vê o que está acontecendo na televisão. Pode ser coincidência? Não pode. Gente, até ontem à noite estava tudo bem com Israel. Agora, por causa do nosso governo, que tem essa ênfase mais para a esquerda e tudo mais, está todo mundo odiando Israel. A minha pergunta é uma pergunta de escola dominical, para vocês responderem. Não vou nem responder, para vocês pensarem e responderem. E se esse Israel, um dia desses, ficar completamente isolado no mundo, todos, inclusive nós, né? O Brasil, todos contra Israel, e eles resolverem apelar para aquele a quem eles rejeitaram, Jesus o Messias. O que é que você acha que vai acontecer? Você acha que Jesus vai ficar lá no céu e vai dizer assim, vocês não gostaram de mim, agora eu não gosto de vocês não também. Vocês acham que quando Israel se reunir como nação para clamar pela salvação do Messias que eles rejeitaram, vocês acham que ele não vai estender a mão? Eu tenho dúvidas de acreditar que Jesus ficaria lá no céu dizendo assim, não quero mais saber de vocês. Eu agora só gosto da igreja. Vocês estão percebendo? E está acontecendo, aos pouquinhos, está todo mundo ficando contra Israel. E é um absurdo, porque eu estava lá e eu vi. Não acreditem no que a televisão está dizendo. É mentira. O Hezbollah coloca as armas, os lança-mísseis, em tudo quanto é lugar. Eu estava lá, por exemplo, quando eles botaram o lança-míssil em cima do lugar lá, perto de onde a gente trabalhava, um asilo para criança débil mental. Monta o lança-míssil no teto. Aí, claro, o satélite está vendo lá do céu, em 5, 10 minutos vem um caça de Israel e bombardeia. Aí, no outro dia, estava em todos os jornais cabecinha, perninha de criança retardada, espalhada pela calçada, dizendo assim, Israel ataca asilo de crianças débil mentais. Entendeu? É uma guerra suja, uma guerra de mídia. Você não pode acreditar. O que eu vi foi Israel fazer o que eles prometeram. Eles diziam assim, olha, nós vamos atirar aqui, porque aqui tem uma base do Hezbollah. A inteligência já mostrou isso. E não quebrava o vidro da casa, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Não quebrava o vidro, era naquele lugar. Foi isso que eu vi.
E ainda passava o drone jogando papel e dizendo assim, ó, nós vamos bombardear nesse lugar porque aqui tem Hezbollah. Se vocês aceitam, não aceitam, se vocês acreditam, não acreditam, e assim por diante, é problema de vocês, mas que tem, tem. A inteligência já mostrou. E é lá que a gente... Aí dá nisso, o que está acontecendo agora. O mundo inteiro deixou a coisa ficar ruim dessa maneira, do jeito que estava, e já o Hezbollah, o Hamas e, gente, inúmeras outras milícias, trabalhando lá e aqui no Brasil, viu, gente? Lá e aqui no Brasil. Levando dinheiro daqui para lá e de lá para cá. Dinheiro de terrorismo. E ninguém fala nada. Aí o Israel resolve resolver o problema, que é o que está acontecendo lá. E todo mundo fica, meu Deus, como pode e tal. Só para vocês verem como a mídia mente. Então, é o que eu disse no sermão. Não ore politicamente. Senhor, faz a tua vontade. Que no meio desse caos, muita gente tenha um encontro com Cristo, tanto do lado de Israel, quanto do lado dos árabes. Então, vamos lá, próximo. Tendências positivas, pode passar direto, porque esse é um resumo de tudo aquilo que a gente viu. Agora, para terminar, a tendência negativa. Vou ser bem rapidinho. O que não está dando certo em missões? A perseguição. Mais cristãos foram martirizados agora do que nos últimos 19 séculos. Você vê, a gente acha que está num mundo mais civilizado, né? Ah, não, agora tem avião e tal. Ruim era na época dos romanos. Ruim era na época do Nero, que molhava os cristãos no piche e depois botava para acender a cidade de Roma. O negócio agora está muito pior, porque os cristãos estão sendo mais perseguidos hoje do que em toda a história. Aproximadamente 200 milhões de cristãos em 60 países do mundo sofrem perseguição. Ao todo, aproximadamente 1 em 10 cristãos são perseguidos. E a cada 24 horas por dia. Hoje, enquanto você tem garantias de que vai para casa, vai voltar feliz, vai viver mais uma semana, vai comemorar o Natal e depois tem o Ano Novo e tudo mais. Hoje, 480 dos nossos irmãos não viverão por causa da fé deles. Fala sério, o evangelho que a gente vive é até barato, né? Em comparação ao preço que muita gente está pagando nesse mundo, o evangelho é barato. E se a minha intenção fosse ser sensacionalista e chocar vocês, eu contaria aqui histórias para vocês que vocês ficariam apavorados. Só que a perspectiva da Igreja Presbiteriana do Brasil não é um trabalho missionário baseado em sensacionalismo, emocionalismo e romanticismo. É um trabalho missionário baseado na consciência da nossa responsabilidade bíblica para com o trabalho missionário. Os missionários sendo enviados por todo o mundo, a decadência dos missionários, o declínio, né? Próximo. O desequilíbrio no envio de missionários, enquanto a maior parte dos missionários estão sendo enviados para onde já se foi pregado o Evangelho. Só 1 em cada 10 vão para os não alcançados pelo Evangelho. Por isso que quando o pastor aparece aqui e pede o apoio de vocês para ir pregar o Evangelho entre os não evangelizados, é esse tipo de ministério que vocês têm que comprar. É essa visão que vocês têm que comprar, pregar Cristo onde ele não é conhecido. A igreja tem que investir espiritualmente, financeiramente, e em termos de apoio, para fazer Cristo conhecido onde ele não é. É lá que está faltando. Cada 10, 9 ficam onde Jesus já é conhecido. E 1 vai entre os não alcançados. Agora, de cada R$1, menos de 1 centavo de real, 1 centavo é a centésima parte, menos de 1 centavo vai para o trabalho missionário aonde Jesus precisa ser conhecido. Perceberam? Aonde devem estar as nossas prioridades? Aonde devem estar as suas prioridades? Você hoje sairia daqui com
oração muito bem definida no meu coração. Senhor, agora que eu já venho sendo um dizimista fiel, porque isso é um fato, né? Agora que eu já venho sendo um ofertante fiel, isso é um fato, eu quero ser um parceiro, um contribuinte, um mantenedor financeiro do trabalho missionário fiel. Quanto é que o Senhor quer do meu dinheiro? Aliás, quanto é que o Senhor quer do teu dinheiro sobre a minha responsabilidade? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quanto é? Fora os 10%, os 15%, vamos imaginar que entre as ofertas alçadas e entre os dízimos, você entregue ao Senhor regularmente 15% do que você tem. Agora a questão é, do que sobrou, dos 85% que sobrou, quanto é que o Senhor quer do seu dinheiro? O Senhor quer mais 15%, mais 10%, mais 20%, mais 50%? É isso que você precisa responder a Deus, sabendo que o dinheiro não vai faltar para você. Uma vez eu entrei no embate com o presbítero, ele jurou que o dízimo não era coisa que se aplique à igreja. Eu disse para ele que era. E se ele já não gostava, se o presbítero já não gostava de dízimo, imagina o pensamento dele sobre a oferta missionária. Aí eu virei e falei para ele assim, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. E ele era uma pessoa de posses. Vamos fazer um teste? Você começa a entrega o dízimo do jeito que eu estou falando, entrega as ofertas alçadas e ainda entrega as ofertas missionárias. Vamos ver se Deus vai te desapontar. Vamos ver se Deus vai te decepcionar ou vamos ver se Deus vai deixar faltar para você. Aí, depois de uns meses, eu encontrei com ele. Eu falei assim, ei, meu irmão, como é que foram as coisas? Ele falou assim, pastor, parece mágica. Eu, parece mágica? As coisas simplesmente pararam de quebrar em casa. A conta de remédio caiu. A louça parou de voar da mão da empregada. Toda vez que a empregada ia lavar a louça, ela quebrava alguma coisa, quebrava o copo. Os copos simplesmente voavam da mão da empregada. As coisas simplesmente pararam de quebrar lá em casa. Aí eu falei assim, e você acha que isso é sorte, azar, macumba, ou que isso é o poder de Deus? Respondendo à dúvida que o irmão tinha. Falou assim, não, agora eu tenho certeza que é o poder de Deus. É como eu disse no sermão, o problema de Deus não é dinheiro. O problema de Deus é coração disposto. A questão é, você está disposto a adorar a Deus também com as outras partes da sua vida? Porque vir na igreja é muito pouco. Vir na igreja é muito pouco. Participar das atividades da igreja é muito pouco. Nenhum pastor deveria implorar as pessoas para vir na reunião de oração, para vir no estudo bíblico. Pelo contrário, deveria ter fila na porta da igreja antes do pastor chegar para participar da reunião de oração, se é que nós queremos ser abençoados. Olha lá o que acontece na Coreia. 4 horas da manhã, o povo já está lá na fila, na porta da igreja. Vai orar antes de trabalhar. E o pessoal aqui, o pastor chama, os pastores, tem que implorar as pessoas para ir para a igreja orar. E quando faz a reunião de oração, é 5, 6, 8, 10 e assim por diante. Eu quero terminar com essa palavra de desafio para vocês. Repensem o seu lugar no mundo. Repensem a sua vocação missionária, porque a vocação missionária é para a igreja. Ela não é de uns super espirituais. Eu não alimento e a gente não aceita esse negócio de que a gente faz isso, né? A gente cria deuses e heróis para a gente, né? Reverendo Leonardo, missionário, lá no Oriente Médio. Irmão, sou crente como você, pecador e miserável, alcançado pela graça do Senhor como você. A única diferença é que eu sirvo ao meu Senhor lá e você serve ao nosso Senhor aqui. Então, nós estamos todos trabalhando para a glória de Deus. Queridos, passamos 20 minutinhos do horário, eu agradeço o carinho, a atenção de vocês e peço ao Senhor que continue a lhes abençoar e sustentar. Tá bom? Vamos orar? Te agradecemos, ó Pai, pela nossa escola dominical, pelo que pudemos discutir sobre o trabalho missionário nessa manhã.
Foi uma manhã edificante, onde o Senhor abriu a nossa visão, nosso entendimento para muitas realidades que nós nem sempre consideramos. Eu acho que talvez a maior delas é o quanto nós somos abençoados por termos sido escolhidos pelo Senhor. É verdade. Eu me sinto tão aquém da eleição. Meu Deus, eu me sinto tão aquém. O Senhor é tão maravilhoso, estendendo o braço para cada um de nós, investindo na nossa vida, promovendo a nossa transformação, a transformação do nosso caráter. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem feito isso na vida da igreja. Eu peço que nessa igreja o Senhor continue a tua obra. Eu não peço que eles sejam uma igreja famosa, uma igreja poderosa, uma igreja que manda e desmanda. Eu peço que ele seja uma igreja temente ao Senhor, fiel e obediente. É só isso que eu peço, para mim e para os meus irmãos. Para que um dia a gente possa, talvez dizer como teu servo, o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nesses dias em que se começa muito bem, mas se termina muito mal, e a gente fica pasmo como as pessoas podem terminar tão mal, nós nos sentimos agraciados e cuidados pelo Senhor por sermos preservados. Bendito seja o Senhor, toma o nosso dia, o nosso almoço, e continua, Senhor, abençoando-nos e dirigindo as nossas vidas para o centro da Tua vontade, que é o melhor e o mais perfeito lugar para existirmos. No nome dele é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Rabi Berikum.